Olá, meu nome é Kézia Ribeiro e eu sou professora de matemática e esse é mais um vídeo sobre estatística. Hoje nós vamos falar sobre mediana e moda. Vamos nessa! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da estatística. Este é o último vídeo, o quinto e último vídeo sobre esse assunto. E nós vamos falar hoje sobre mediana e moda. Como vocês já devem ter percebido, em estatística os dados eles são agrupados para distribuições de frequência. E a gente agora vai fazer um resumo do que é mediana para dados não agrupados, ok? Nesse primeiro exemplo, a gente tem uma sequência em ordem crescente e a gente vai encontrar a mediana dessa sequência, ok? Tem que estar em ordem crescente, ok, pessoal? Observem que nós temos 9 itens, 9 elementos nessa sequência. E se a gente dividir em duas partes, a gente vai observar que a gente tem 4 exatamente de um lado e 4 de outro. E no meio a gente tem um elemento apenas. Esse elemento nós chamamos de mediana. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês em que não tem um elemento intermediário na sequência. No caso, nessa sequência que eu vou passar para vocês aqui, vocês observem que os elementos intermediários são 4 e 5, beleza? Porque a gente tem 4 elementos para um lado, 4 elementos para o outro, e os intermediários é 4 e 5. Aí a gente vai tirar a média aritmética entre esses dois números, beleza? Então, pessoal, se o número de elementos é ímpar, existe um único valor intermediário. E se for par, existem dois valores intermediários e a gente calcula a média aritmética entre eles, beleza? Recordando a mediana para dados não agrupados, agora a gente vai passar para a mediana para uma distribuição de frequências, beleza? Aqui a gente tem dois casos, e o primeiro deles acontece quando não há intervalos de classe, ok? Aqui, como exemplo, eu vou mostrar para vocês uma tabela que relaciona os salários com as frequências de uma determinada empresa. Nessa mesma tabela, nós vamos colocar as frequências acumuladas. Frequência acumulada a gente já explicou no vídeo anterior. Eu convido vocês a assistir o vídeo anterior para vocês se entenderem melhor sobre o assunto. Resumindo, a frequência acumulada é dada pela soma das frequências de todas as classes, desde a primeira até a classe considerada. Então, aqui nós vamos considerar a frequência acumulada e localizar o elemento intermediário. Então, como o somatório das frequências é 35, temos somatório das frequências dividido por 2 igual a 35 dividido por 2, que é igual a 17,5. Agora, eu preciso localizar o intermediário. 17,5 está até 12, que é a frequência acumulada? Não, está até 22. Então, ali está o meu elemento intermediário. 17,5 está até 22. A gente marca ele aqui e a gente vai descobrir agora o elemento intermediário. O elemento intermediário aqui, no caso, é 2.000. Observe, 2.000 está na coluna da frequência 22, frequência acumulada 22. Então, esta é a minha mediana, beleza? Então, a mediana vai ser igual a 2.000, salário de 2.000, beleza? Agora que vocês já viram como calcular a mediana para uma distribuição de frequências sem intervalos de classe, nós vamos aprender como calcular com intervalos de classe. Observem que nós temos uma fórmula bem marota, bem bonita para a gente utilizar nesse caso. Bom, eu vou explicar cada item dessa fórmula, MD, LD, somatório, FD, HD. Vamos lá. LD. LD é o limite inferior da classe mediana. F, soma das frequências das classes anteriores à classe mediana. HD, amplitude da classe mediana. E FD, frequência da classe mediana. Agora eu vou apresentar para vocês um exemplo de como vocês vão utilizar essa fórmula e substituir cada um deles. Aqui nós temos uma tabela com os salários
as frequências e as frequências acumuladas desses salários, beleza? As frequências acumuladas, vocês já sabem como fazer, nós já vimos no vídeo anterior. E aqui a gente vai começar a destrinchar os itens da fórmula. Primeiro, a gente tem o somatório de FI, que é a frequência. O somatório vai ser igual a FA, frequência acumulada, que é igual a 50, beleza? O segundo passo é descobrir o item intermediário. Então, a gente vai dividir esse somatório por 2, beleza? O somatório é igual a 50 dividido por 2, que é igual a 25. Então, o 25, ele está até qual frequência acumulada? Vamos olhar na tabela. Na primeira não pode ser, porque é menor do que 25. Tem que ser a segunda, 32, beleza? Descoberto o item intermediário, agora a gente vai procurar os outros itens da fórmula. Pegando aqui a fórmula, a gente vai perceber que a gente precisa encontrar LD, F anterior, HD e FD, beleza? Vamos lá. Agora eu vou separar aqui todos os itens que a gente precisa para poder substituir na fórmula, beleza? Primeiro é a frequência anterior. A gente sabe que o item intermediário está na frequência 32, a segunda. A frequência anterior, então, é 20. Agora, HD. A amplitude da classe mediana, ela é dada pela diferença dos limites inferior e superior. Então, a gente vai fazer 1.400 menos 1.200, que vai ser a nossa amplitude. 200. LD é o limite inferior da classe mediana. Então, o limite inferior da classe mediana é 1.200. Beleza? Agora, a frequência da classe mediana é 12, ok? Então, a gente vai olhar no FI ali e vai marcar o 12. De posse desses dados, a gente vai substituir na fórmula para encontrar a mediana. Pessoal, agora é só substituir direitinho todos os valores. Eu até esqueci de colocar na fórmula ali em cima o HD, que é a amplitude, mas eu me corrigi. E substituindo e calculando, a gente vai encontrar 1.283,33. Agora que nós vimos os exemplos sobre mediana, vamos passar para a moda. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de conjuntos de elementos para a gente poder analisar cada um deles e encontrar a moda de cada um. Bom, nesse primeiro exemplo, a gente observa que temos repetidos os itens 38 e 39, mas o 39 é o que ocorre mais vezes. Então, a moda desse conjunto é 39, beleza? No segundo, a gente observa que ocorrem para 3 números a mesma repetição, para 3, 5 e 7. Então, a moda desse conjunto são esses 3 números. A moda vai ser 3, 5 e 7, beleza? E no último conjunto, a gente observa que não há repetição de nenhum elemento. Então, aqui nós não temos moda. Não há moda nesse conjunto, ok? Outra coisa que a gente vai observar é a frequência com que a moda ocorre. Nesse primeiro exemplo, a frequência é 3, porque ocorrem 3 vezes a moda. 39, então a frequência é 3. E nesse caso, segundo caso, a frequência é 2, porque cada elemento ocorre 2 vezes. No último caso, não tem frequência. Então, moda é o elemento que ocorre com maior frequência, e o conjunto observado pode ter uma, mais de uma ou nenhuma moda. Aqui, eu vou apresentar para vocês a fórmula com que nós calculamos moda para uma distribuição de frequências, beleza?
nós consideramos como moda de uma distribuição de frequências o valor compreendido entre os limites da classe modal. Então, aqui a gente vai ter que analisar na tabela a classe modal em que apresenta a maior frequência. Primeiro eu vou apresentar para vocês cada um dos valores que são representados na fórmula, beleza? Então, MO é a moda, LO é o limite inferior da classe modal, HO é a amplitude da classe modal, ΔI a frequência da classe modal menos a frequência da classe anterior à modal. E ΔI é a frequência da classe modal menos a frequência da classe posterior à modal. E para fechar, eu vou apresentar a vocês um exemplo onde a gente calcula a moda para uma distribuição. Então, pessoal, agora a gente vai observar na fórmula quais são os itens que a gente vai ter que retirar da tabela para poder substituir na fórmula. Então, a gente vai precisar do LO, do ΔI, do HO e do ΔI. Beleza? Lembrando que a classe modal é a que apresenta a maior frequência, beleza? Então, a gente vai precisar observar na tabela qual é a classe modal, qual que apresenta a maior frequência. Observe que a classe modal aqui é o 12, a frequência 12, a maior frequência. Então, aqui a gente já vai poder resolver e encontrar os itens que vamos substituir na fórmula. LO é o limite inferior da classe modal. Então, se a classe modal é a classe 16 a 18, então vai ser 16. ΔI é a frequência da classe modal menos a frequência da classe anterior à modal. Então, a gente vai fazer a frequência da classe modal, que é 12, menos a frequência anterior, que é 7. A frequência anterior à classe modal é 7. Então, vai ficar 12 menos 7 igual a 5. HO é a amplitude da classe modal. A amplitude da classe modal é a diferença entre os limites inferior e superior. Então, vai ficar 18 menos 16 igual a 2. ΔI é a frequência da classe modal menos a frequência da classe posterior à modal. Então, vai ser a frequência da classe modal, que é 12, menos a frequência da classe posterior, que é 6. 12 menos 6 igual a 6. Agora, pessoal, é só substituir na fórmula. Então, a gente vai pegar todos os itens e substituir nessa fórmula e calcular. Calculando 16 mais 5 vezes 2 dividido por 5 mais 6, a gente tem 16 mais 10 onzeavos, que é igual a 16,91, a nossa moda para essa distribuição de frequência. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado por assistir. Curtam bastante, comentem bastante, se inscrevam no canal, ativem o sininho e muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima.